Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Código Penal da Vida Futura, e hoje nós vamos falar sobre o item 20. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, item 20. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, guia, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e bem assim de espreitar-lhes os movimentos da alma, com que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo que não haja pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em função do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro. Persistindo no mal, sofrerá as consequências, por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente-lhe imediatamente os efeitos. Bom, como esse item ainda tem uma observação que é grandinha, então vou parar por aqui e vamos comentando por partes, ok? Muito bem. A primeira coisa que é dito é: qualquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. É muito interessante observarmos esse pensamento, principalmente diante da onda de intolerância que nós estamos atravessando, onde muitas pessoas imaginam que a solução para a criminalidade na Terra seria exterminar os seres que venham a cometer algum crime. Ora, se a justiça divina não faz isso, não somos nós que devemos fazê-lo. Além do mais, olha só que interessante, Deus nunca abandona os espíritos. Por quê? Porque a lei do progresso impulsiona cada alma à evolução. Isto quer dizer que todos os espíritos, por mais perversos sejam, um dia farão a sua evolução espiritual. Como Deus não os condena eternamente ao inferno, ou à destruição, ou ao isolamento, eles terão chances de progredir, de evoluir, de crescer espiritualmente. Isto quer dizer que mesmo Hitler da vida, um Mussolini, ou qualquer outro exemplo que poderíamos citar de pessoas que fizeram muito mal na Terra, todos também evoluirão. Isto é da lei. Eles não são abandonados por Deus. Aliás, o próprio Jesus diz isso nos evangelhos quando diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então a gente pode ver aí a grandiosidade da lei divina, da justiça divina e como ela é de fato incrível, não é? Continuando, todos têm seu anjo de guarda, isto é, guia, que por eles vela. Olha só, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. É só os médiuns que têm o anjo de guarda, o espírito protetor, o guia espiritual? Não, todas as pessoas têm. A partir do momento em que um espírito reencarna na Terra, naturalmente haverá um espírito que por ele vela, por ele estará ali
para incentivá-lo, para inspirá-lo, para colocá-lo no caminho do bem. Não importa quão perverso seja aquele espírito reencarnante, não importa o mal que tenha feito no passado ou a propensão ao mal no presente, ele terá pelo menos um espírito simpático, amigo, frequentemente designado por Deus, através da alta espiritualidade, para inspirar-lhe no caminho do bem. Porque não há nenhum espírito que reencarna na Terra única e exclusivamente para fazer o mal. Todos estão sendo impelidos pela lei do progresso. Bom, depois ele continua dizendo: suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e bem assim de espreitar-lhes os movimentos da alma, com que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Então, esses espíritos, conhecedores do nosso passado, conhecedores da nossa alma, sabem muito bem quais foram os nossos erros no passado, o que a gente precisa fazer no presente, e vão sempre nos intuir, dar sugestões para que possamos seguir e cumprir aquilo que nos cabe na Terra. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo que não haja pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Esse é um ponto muito interessante. Muitas pessoas já me disseram: eu queria conversar com meu anjo de guarda, eu queria saber seu nome, saber como ele é. Nada disso importa. É um espírito designado por Deus. Quer você o conheça ou não, quer saiba o seu nome ou não, não importa. Ele está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar e vai cumprir a sua parte, desde que a gente consiga cumprir a nossa. Mas a sua interferência quase sempre é oculta, de modo que a responsabilidade dos nossos atos seja puramente nossa. Por exemplo, frequentemente no terreiro vejo as pessoas pedirem para os guias decidirem por elas. Isso é um processo de transferência da responsabilidade. Se der certo, mérito do guia que deu a sugestão. Se der errado, culpa do guia que deu a sugestão. Então, até mesmo dentro de um trabalho espiritual, quando podemos conversar com uma entidade que frequentemente conversa com o guia espiritual daquela pessoa, para então passar um recado, uma orientação, mesmo nesses casos, a entidade tem enorme responsabilidade sobre aquilo que vai falar, de modo que pode facilitar a compreensão, pode apontar caminhos, mas não pode decidir por nós, não pode nos dizer o que fazer e o que não fazer, porque essa decisão precisa ser única e exclusivamente nossa, parte do processo de livre-arbítrio. Então elas podem opinar, elas podem apontar, mas a decisão cabe sempre a nós. E para aquelas pessoas que não têm oportunidade, de conversar com algum guia através de algum médium, essa influência do seu protetor espiritual se faz na voz da consciência, naqueles instantes em que precisamos tomar uma decisão e sentimos aquela interferência em nossas ideias como uma luz, uma intuição nos apontando determinado caminho. Se soubermos dar valor a isso, muito provavelmente vamos conseguir passar pelas dificuldades da vida de forma mais tranquila. Continuando, o bem e o mal são praticados em função do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou para outro. Esse ponto é interessante. Todos nós estamos sujeitos à influenciação espiritual, seja positiva, seja negativa, mas essas influências não podem nos obrigar, elas podem influir. Então, às vezes também converso com pessoas que dizem:
porque eu conheço alguém que o obsessor acabou com a vida dele. Não, quem acabou com a vida dele foi ele próprio. O obsessor apenas deu más sugestões que ele aceitou porque tinha o ouvido mal. Como quando eu era adolescente eu escutava muito as pessoas dizerem assim: fulano está andando com quem não presta e tal. Bom, está andando com quem não presta porque tem tendências que se assemelham a essas pessoas, mas terá sempre o seu livre-arbítrio, de tal modo que possa sofrer influência para o mal, mas se o fizer será porque ele próprio o aceitou. Da mesma forma que receberá influências para o bem, se as fizer, também será porque as aceitou. Agora vamos para a observação. Seria erro supor que, em virtude das leis de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança do mal sob a condição de ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. E segundo, porque sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intérmino, se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Se, pelo contrário, de conformidade com o dogma das penas irremessíveis, lhe fosse interdita qualquer esperança, ele não teria nenhum interesse na prática do bem, uma vez que ela não lhe proporcionaria proveito. Muito bem, basicamente o que ele está falando aqui é o seguinte, que seria um erro supor que, pela lei do progresso e a certeza da reencarnação, que isso poderia estimular o espírito a deixar para o futuro aquilo que poderia fazer hoje, isto é, que não se empenhasse fortemente em corrigir o mal que há em si, imaginando que haverá nova chance no futuro, portanto, ele pode deixar para amanhã. Por quê? Porque, primeiro, que o espírito em estado de sofrimento não vê o término da sua infelicidade. Para ele, aquela infelicidade parece eterna. E isto é, inclusive, como já comentamos em estudos passados, um mecanismo que a justiça divina se utiliza para que o espírito possa progredir mais rapidamente. E ele diz, seria o cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Isto é, quanto mais nós nos demorarmos no mal e quanto mais nos demorarmos para corrigirmos em nós mesmos os defeitos, mais vamos sofrer. Então a lógica é simples. Quanto mais rápido eu conseguir me melhorar, mais rapidamente eu serei feliz. E se houvesse as penas eternas, não haveria qualquer estímulo para o espírito se melhorar. Se ele dissesse, bom, fiz vários erros, então estou no inferno mesmo, não haverá chance nunca de ir para o céu, eu não terei nunca a chance de uma nova vida, então o que eu posso fazer se não continuar sendo mal como sempre fui, não é? Continuando. Diante dessa lei, cai por terra a objeção acerca da presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe, com efeito, se ela, em virtude do livre-arbítrio, fará dele bom ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar. Mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de fazê-la compreender o erro, entrando no bom caminho cedo ou tarde. Pela doutrina das penas eternas, se conclui que Deus sabe que essa alma pecará e, portanto, está previamente condenada a torturas infinitas. Olha só que interessante. Aqui nós precisamos lembrar, Kardec está fazendo um exame comparado
com a doutrina da Igreja Católica, que era extremamente forte em sua época. A maioria das pessoas realmente acreditava que após a morte ou você ia para o céu, ou para o inferno, ou talvez para um purgatório. Seja como for, haveria consequências eternas e nenhuma chance o espírito teria de fazer um novo fim para sua jornada. Então ele está dizendo, bom, se Deus é presciente, né, se Deus consegue saber, né, sobre o futuro, que é uma das suas qualidades, e é Ele o Criador das almas, então Ele sabe se aquela alma vai para um bom ou para um mau caminho. E se vai para um mau caminho e não tem chance de recomeçar, então Deus já sabia desde o princípio que aquela alma fracassaria e, portanto, que culpa teria o espírito? Então a gente vê que a doutrina das penas eternas, ela não tem lógica, ela não tem fundamento, ela não tem bases que a possam manter de pé frente a um exame lógico do que deveria ser a profundidade das leis divinas. Então, cada vez que a gente vai aprofundando nesse estudo, a gente percebe como a lei divina é simples e que se o homem tem sofrido, se nós temos sofrido, é por negligência nossa e que, portanto, através desse estudo de tantos outros, nós possamos abrir a nossa mente, abrir o coração, abrir o espírito para uma nova compreensão que, de fato, possa nos tornar seres melhores. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.